Então, para aqueles que estão ou não estão cientes, estamos agora, né, nesse troço dessa transmissão live. A gente tá live por onde? Que eu nunca tô ciente, porque eu nunca sei mexer nas coisas. É pelo Facebook, não é? E pelo YouTube. Ah, e pelo YouTube também. Então tá, é porque como eu não tenho Facebook, né, eu nem sabia que dava pra fazer isso pelo Facebook, gente. Eu tô falando sério. Mas não me zoa não, ou zoa pouco, tá? Porque eu sou uma pessoa, né, excluída digital. Para aqueles que estiveram, né, participaram da live da semana passada, foi um top 5 de filosofia. E aí a gente tá cantando essa pedra aí pra vocês, dos H-Nerds, pra vocês mandarem as dúvidas que a gente soluciona. Então hoje é a aula, né, a aula simpática aí do 12 H-Nerds Tira Dúvidas, tá? Então, eu já vou começar com algumas dúvidas que já foram mandadas e a gente já selecionou de algumas pessoas. Vou começar com elas e conforme outras dúvidas vão surgindo, eu vou solucionando junto com vocês. Belezinha até aí? Então, tá, é isso. Partiu! Então, eu acho divertido. Sabe o que eu acho divertido? Eu acho divertido o nome das pessoas, tá? Mas então, fica aqui combinado entre a gente que eu vou dar o meu melhor, tá? Porque como é sempre um arroba alguma coisa, de vez em quando nunca é um nome, né? Pode ser um apelido, pode ser alguma coisa, então eu vou dar o meu melhor. Então, vamos lá. Antes de começar de fato, pra você que tá aí assistindo a gente pelo Facebook ou você que tá pelo YouTube, não se esqueça, porque algumas pessoas ficam nesse conflito de informação e a galera fica meio tensa de caraca, mas peraí, o que eu faço? No dia 4, né, você já tá ciente que vai rolar o tal dos H-Nerds, que a gente faz, né, já é algo histórico nosso aqui do Descomplica. Mas, o que eu tenho que fazer? 9 da manhã, esteja aí, tá? Que nós estaremos aqui. Para aqueles que, eu quero concorrer a isso, quero concorrer àquilo, aí sim, né? Vai lá bonitinho no Facebook, tá? Vai lá fazer a sua inscrição, porque você vai participar de sorteio. Isso não significa que, caraca, eu não me inscrevi, eu não vou participar? Claro que não. Tá? Uma coisa não anula a outra, beleza? Uma coisa é você assistir a aula, outra coisa é você participar das coisinhas, belezinha? Então fica ciente e vai mandando, tá? O hashtag, o 12HSvenson, tá? Que a gente fica aí solucionando as questões, tudo pra você, beleza? Então vamos lá. Para começar o nosso Tira Dúvidas de hoje, eu vou começar com a dúvida do @Thiago. Viu? Eu disse. Mas só pra ser sincera, a dúvida que a gente vai resolver agora é do Thiago PSH. É por isso que é... Tá? Então, é porque, gente, eu não sei o que significa o... Né? Então vamos lá. A dúvida dele é extremamente pertinente, tá? E a dúvida dele é a seguinte: hábitos primário e secundário de Pierre Bourdieu, bonito, né? É a mesma coisa que o processo de socialização primária e secundária? Parabéns pela pergunta. E aí, para aqueles que estão... Deixa eu só soltar isso aqui um cadinho. Para aqueles que querem configurar na sua cabecinha, tá? Sejamos práticos, tá? Questão de sociologia. Você sabe que comigo você pode mandar duas coisas, tá? Filosofia e sociologia, a gente tá super aí pra você. Então, vamos com calma e primeiro definir o que é um processo de socialização. Você pode até não gostar, bebê, tá? Você pode até falar assim, não nasci pra isso. Mas você é um ser social, tá? Sim, porque tem gente que fala, eu não gosto de gente. Eu preferi viver sozinho na bolha. Prefiro os bichos. Ok, tá? Não estou aí nesse julgamento. Mas é super, hiper, mega, ultra importante para todos nós que somos seres sociais que a gente conviva em sociedade, tá? E aí, só para te citar, né, algo prático, rápido e eficiente, esse hábitos, tá? Quando ele fala hábitos, tá? Ele fala com U mesmo, porque ele usa o termo no latim, tá? Essas primeiras, o que são os hábitos? Sejam primários ou secundários, tá? Galera, os hábitos são os padrões, tá? São as regras sociais que são transmitidas a gente. Então, quando ele faz a associação dos hábitos primário e secundário com a ideia do grupo, deixa eu até voltar no termo que ele usou, em relação ao processo de socialização primário e secundário, ok, é exatamente isso, tá? Então, deixa eu começar aqui, só para que vocês tenham uma sutil ideia. Hábitos, tá? É com o mesmo, belezinha? São um conjunto
de regras. Ai, que excesso horroroso. E padrões. Aí que vem outra parada que você precisa saber. Beleza? Isso aqui vai ser transmitido pra gente, esses hábitos. Tranquilo? Ah, por quem que é transmitido? E quais são esses hábitos primários e secundários? Então vamos lá. O hábitos, vou puxar uma seta para falar do primário. Aí que vem a associação com a pergunta do Thiago, tá? O primário, galera, são os hábitos voltados, tá? Para a nossa família. Agora vamos abrir um parênteses. Opa, é nossa, não nosso. Desculpa a dislexia, pra você que não me conhece, eu tenho, tá? Como assim? Galera, o primeiro grupo social no qual nós estamos inseridos é a nossa família. Por que eu falei pra gente abrir um parênteses? Defina como você quiser a sua família, beleza? Galera, pra ser sincera de todo o coração, família é quem te cria, tá? Você pode ter sido criado pela sua madrinha, pela sua avó, pela sua tia, pelo seu irmão. Você pode ter pai, você pode ter mãe, você pode ter pai, mãe. Você pode ter sua mãe, você pode ter só pai. Beleza? São todas as pessoas que participam da sua criação, tá? Que passam esses hábitos, tá? Iniciais pra gente, esses valores iniciais, tá? Quando a gente é muito pequenininho, tá? Os hábitos são passados pela nossa família. Por isso que é primário, porque é o primeiro grupo social no qual nós estamos inseridos, ok? Tá? Então, guarda isso. Hábitos primários são voltados para a nossa família, porque é o primeiro grupo social no qual a gente é inserido. Beleza? Por isso que eu tô te falando que a sua família pode ser um conjunto de pessoas, ou pode ser uma pessoa só, ou podem ser 2, 3 pessoas. Você pode ter ou não ter irmãos, beleza? Só que isso tudo vai te mostrando, tá? A ideia de socialização. Por exemplo, eu cheguei numa família, na minha no caso, que já tinha um irmão. Já tinha um moleque lá, né? Lindo, por sinal. Mas, então, dentro da minha família, eu aprendi o que era certo ou errado a ser feito, né? Que é engraçado você ter essa distinção, porque a criança, ela pode... Galera, independente, assim, a gente começa a ter esse discernimento ali, 1, 2 anos e tal, porque a criança começa a associar o certo e o errado com a ideia do caráter punitivo. Você já percebeu isso? Se você tem contato com criança, é mais fácil, né? Eu tenho, né? Então, a criança, ela pode... não saber, né? Porque a ideia de memória, a lembrança dela é diferente da nossa. Temporalidade. Então, mas ela consegue associar que ela fez algo de errado porque vem uma punição depois. Então, no primeiro momento, há essa análise aí, tá? De certo ou errado, voltado, tá? Supostamente, para esse caráter punitivo. Depois ela começa a fazer essa associação melhor na cabecinha dela, porque ela fica mais velha, tá? Então, conforme ela vai crescendo, assim vem as coisas melhores. Mas, por exemplo, tem coisas que você aprende na sua família que são voltadas mesmo, né? Para algumas regras. Sua mãe. Pelo menos assim, a mamãe não gosta, isso eu acho que é prático de todas as mães, dependendo da cultura, né? Mas como estamos falando a nível Brasil, galera, a mamãe tinha um troço. Quando meu irmão, depois de almoço, jantar, essas coisas assim... Filho, Ju batia aqui assim, ó. Pô, caraca, parecia que ele batia aqui, ó. Acionava um botão, pum. Filho, era um arroto que era surreal. Sério, parecia que o moleque tinha morrido por dentro há uns 10 anos, assim, sabe? Meu Deus, a mamãe ficava pra morrer com aquilo. E aí ela falava, eu entendo que isso é uma necessidade biológica, né? Porque senão você fica passando mal. Mas pelo amor de Deus, tu não vai fazer isso na rua, na casa dos outros, né? Mal sabe ela que, né, os nossos primos se juntavam para fazer o concurso de arroto, né? Porque existem as pessoas que têm aquela habilidade de puxar o ar, né? O Juninho canta o hino do Brasil, gente. Fala o alfabeto, diz irmã eu te amo, né? Sim, porque ele faz isso até hoje. Porque a pessoa cresceu, mas a maturidade ficou um passo atrás na história, né? Mentira que ele nem é tão imaturo quanto eu. Mas o Ju tem essa habilidade, tá? A mamãe tinha um troço, né? E era exatamente isso. Era a ideia de, olha só... Em certos ambientes ok, em outros não, tá? Porque a sociedade vai ver isso com maus olhos, tá? Você tem que fazer isso. Galera, para pensar. Qual a necessidade de um micro tênis num pezinho de bebê de 10 meses? É lindo, eu sei, né? Eu sei que é uma fofureza ver um micro
tênisinho assim, ó, num pezinho gordo. Ai, gente, parece um pãozinho, né? Mas é porque já é a ideia, um padrão social de que em algum tempo ele vai ter que andar calçado, né? Gente, pelo amor de Deus, botar uma criança com o pé direto na calçada, não, né? Não. Então, são coisas sociais que a gente vai aprendendo. É você reparar que vendem biquíni pra bebê com a parte de cima. Filha, até os 10 anos ali brincando, tá? Salvo tá, o excesso de maturidade por conta desse excesso de hormônio que é, né, inserido na alimentação atualmente. Filha, até os 10 anos todo mundo é igual, né? Aquele trocinho assim, ó. É todo mundo da mesma curvatura, gente, é gracinha. Tudo bem que tem criança que tem algumas curvaturas a mais. Tem criança que parece o bonequinho da Michelin também. Mas do contrário é todo mundo igual, mas concorda que essa menina, essa bebeia, né? Porque tem um bebê e tem a bebeia. Concorda que essa bebeia, no momento, ela vai ter que usar a parte de cima do biquíni? Então, são padrões que vão sendo transmitidos, ok? Claro que eu tô falando a nível Brasil, né? Porque se ela morasse na Europa, na parte, dependendo da região, a parte de cima do biquíni não é uma exigência. Quase não saiu. Enfim, então hábitos primários, eles estão relacionados àqueles hábitos, costumes, valores que você aprende com a sua família. Aí o bagulho fica doido. Por quê? Aquele que é secundário, tá? Aí ele vai acontecer do momento, tá? Em que você está inserido em outros grupos, tá? E aí... Pera aí, aqui eu já não posso mais, né? Vou colocar aqui. Em outros grupos. Aí é prático de você perceber. E aí o bagulho fica meio doido, né? Dependendo da criança. Quer ver um grupo que a gente é inserido muito cedo? A escola. Tá? Então, assim, é tenso o que eu vou te dizer, mas aprender a socializar com outro grupo é extremamente necessário. Galera, porque... E eu vou te dar um exemplo de filme disso, tá? Que eu acho que dá pra você achar fácil na internet. Eu acho, tá? Porque é um filme recente, tá? Enfim. E é importante você ser inserido em outros grupos. Porque você precisa aprender N outros, tá? Valores, outras regras, outros padrões, tá? Que você não vai aprender só na sua casa. Exemplo prático. Apesar de eu ter um irmão que era mais velho do que eu, que ele é, né? Daqui a algum tempo a gente fica gêmeos. Por quê? Porque a nossa diferença são de 11 meses. Apesar de eu ter um irmão que é mais velho do que eu, o Ju é de um coração que é do tamanho dele, ou maior que ele, tá? Porque o Ju tem 1,90. Eu nunca fui, mimada pelos meus pais, mas pelo Ju é surreal. Se eu falar que eu preciso de uma coisa, ou que eu quero uma coisa, no dia seguinte eu tenho. Por causa dele, porque ele compra. Sim, ele é desses. Então eu fui uma criança que chegou num grupo social diferente, tá? Pra aprender outros valores, e o básico eu não sabia. Aí você fala qual? Dividir. Porque quando você chega numa escola, por exemplo, tem outras crianças que têm outros hábitos primários que podem ser bem diferentes dos seus, e você vai ter que aprender a conviver com elas. Beleza? No colégio que eu estudei, no maternal, né, que é aquela parte inicial ali de alfabetização, né, hoje em dia foi excluída, né, o CA, né, que era a classe de alfabetização, mas aquelas séries anteriores, maternal 1, maternal 2, maternal 20, pré-1, pré-2, pré-432, tá? Sempre tinha vários. As tias sempre passavam aquelas atividades bonitinhas, naquelas micromesinhas, né? Eu parei de caber ali em muito pouco tempo, né? Porque eu sentava, eu parecia um elefante no Fusca, né? Ou uma girafa, porque o meu joelho quase batia aqui assim, ó, na minha cara. E sempre tinha a divisão, tá? A tia sempre deixava, sei lá, isso daqui, hoje a atividade é com massinha. O responsável da mesa pela massinha vai ser fulana, entregava. O responsável da atividade do outro dia, pela caixa de não sei das quantas vai ser Beltrano. E aí ela começou a perceber, tá? Tia Bia começou a perceber que... Sim, eu chamei de Tia Bia. Desculpa. Tá? Você tem maturidade hoje, você chama a sua professora do maternal de Beatriz... Isso é com você. Mas eu ainda chamo de Tia Bia. Enquanto que ela na rua, eu faço os cantos. Tia Bia! Porque eu canto assim. Eu não sou obrigada a ser madura, tá? Sou, mas não tô afim. E aí, a Tia Bia percebeu que quando eu
era responsável pela caixinha de lápis de cor? O objetivo era só ensinar a organização para a criança, do tipo, hoje a atividade é com a caixinha X. A Lara é responsável pela caixinha, porque o objetivo era que a Lara organizasse tudo depois, não perdesse um lápis. A tia Bia percebeu que o desenho das outras crianças, todos, voltava em preto e branco. Só o meu que era entregue colorido. O troço da criança, que eu sei que é estranho o que eu vou te dizer, mas a tia Bia chamou minha mãe no colégio para conversar, para dizer que eu não sabia socializar. Eu tô falando sério. Você já viu uma criança ser quase reprovada no maternal? Eu. Não tem nem matéria, gente. Mas a tia Bia achava que eu precisava ter mais convívio com as outras crianças, né? E aí a mamãe auxiliou, óbvio, né? A tia Bia trocando minhas atividades em casa, conversando com meu irmão, para que ele me ajudasse a querer dividir mais as coisas, porque eu falava, Ju, eu quero. Ele, tá bom. Ele é assim até hoje, gente. Se a gente estiver dividindo alguma coisa de comer e ele estiver colocando o último pedaço na boca, fala, ele é capaz de tirar da boca e me dá, gente. O menino é desses. Então, o troço do mimo, culpa dele, né? Então, tem essa... você vai pra escola, você aprende outras regras. Por exemplo, as regras que você tem na escola, de horário, uniforme, é a mesma, por exemplo, que você tem no jiu-jitsu? Gente, porque não vai fazer sentido nenhum se você chegar na porta da sua sala de aula e antes de entrar na porta da sua sala de aula, você fazer isso. Ou assim, né? Que não precisa ter essa mãozinha. Agora vai você, num campeonato de jiu-jitsu, antes de entrar no tatame, não fazer essa reverência. Você tem ponto descontado. Você já começa com -2. Para. Ué, cada grupo social a sua regra, cada grupo o seu padrão. Beleza? Então, é importante você ter esse convívio. E agora você tá falando assim, mas Lara, eu posso só fazer, tá, o processo primário, que tá relacionado ao hábitos primário, que eu tô aprendendo regras e padrões sociais com a minha família, beleza? Beleza. Se eu não quiser participar do hábitos secundários, ser inserido em outro grupo, vai ter algum caô? Vai. Tá aí o grande exemplo que eu queria te dar. Foi esse ano, não tô mais ciente, porque eu tô meio sem noção de tempo. Mas teve um filme, que eu acho que foi esse ano, porque eu já não lembro mais, chamado O Quarto de Jack, tá? Que mostra exatamente isso. Um menininho, portanto o Jack, que ele tinha sido criado somente aqui, ó. Tá no primeiro processo de socialização, portanto ele só tinha hábitos primários, tá? A família dele era ele e a mãe. Aí você fala, ué, mas até aí ok? Ok. Só que houve um momento, tá? Que ele foi jogado pra sociedade. Ele tinha que entrar em outros grupos. E galera, ele já tinha uns 7 anos, sei lá quantos anos, tá? E aí, infelizmente, ele não soube, inicialmente, conviver com outros indivíduos. Porque ele estava preso só aqui, ó. Beleza? Então, por mais que você não goste, é super importante que você seja, obviamente, inserido ao hábitos primário, para você estar preparado quando você for socializar em sociedade. E o hábito secundário, para você aprender esse contato, esse convívio com outros indivíduos. Belezinha? Então é só porque a gente acha que só ficar preso no nosso grupo familiar faz com que a gente tenha essa maior visão de mundo. Não. Quanto mais grupos sociais você for inserido, maior o processo de socialização, os padrões e os valores que você acaba apreendendo para sua vida. Ok? Beleza até aí, senhores? Então essa foi a pergunta, tá? Que foi mandada para mim pelo @Thiago, tá? Então beleza. Respondida a primeira pergunta.